A gente vai conversar sério sobre... Olha, é um assunto delicado, tá ligado ao mercado de trabalho, mas tá ligado à vida de forma geral, né? A gente sabe que o mundo do trabalho é bastante competitivo, é exigente. Em alguns casos, as cobranças crescem a cada dia. A relação com os colegas não vai nada bem. Em alguns casos, os conflitos podem tornar-se assédio moral. Já ouviu falar de assédio moral? Pois é. Para a gente entender quando a conduta torna-se abusiva e como combater a violência psicológica, eu converso agora com a psicóloga Mônica Machado, que é especialista em psicanálise e saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ela já está aqui via Skype. Mônica Machado, boa tarde, prazer em recebê-la aqui. Muito obrigada pelo seu tempo conosco. Boa tarde, eu que agradeço aí a confiança. Bom, assédio moral, a gente está ouvindo tanto falar sobre esse assunto, né? Até porque alguns programas de televisão têm mostrado aí relações abusivas e a gente vê no dia a dia. Eu falei do mercado de trabalho, mas não é só no mercado de trabalho, a gente sabe que às vezes na relação interpessoal a gente tem problemas de assédio moral e de pressão psicológica, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, o assédio moral ou o abuso psicológico, ele está nas relações familiares, nas relações corporativas, né, de trabalho, no social também, com amigos, grupo de amigos, roda de amigos, e na vida da pessoa, né, porque a pessoa que sofre o abuso, muitas vezes ela não percebe que está sendo conduzida ao abuso. Ela tem a impressão de que ela está numa vida normal, né? É daquela forma. E aí, quando isso acontece de aparecer em alguns sintomas do corpo dela, ou mesmo em comportamentos depressivos, de estresse, ou alguma conduta, né, que ela tenha, de tristeza, de não levantar da cama, é aí que ela começa a perceber que algo está errado com ela, né? Então, e ela tem que procurar ajuda exatamente porque é um dano assim que ele é muitas vezes até mais forte do que o físico, porque o físico mostra ali, né, o que está acontecendo. E o abuso, no caso psicológico, ele é muito velado, né? Às vezes a pessoa ela simula que está querendo bem, que está fazendo aquilo para ela ficar melhor. E como o abusador ele tem essa forma de manipular, a outra pessoa não percebe. E isso é muito triste, né? É comum quando a gente está trabalhando, a gente às vezes até percebe, observando algumas relações, acho que todo mundo que trabalha já teve talvez um chefe manipulador ou abusador, né? Que de repente usa sua liderança para impor de forma negativa ou então de rotular alguns dos seus funcionários. Mas você falou do âmbito familiar e aí eu acho que como a gente tem muita gente em casa, hoje tem muitas mães e pais que têm seus filhos, é importante a gente também lembrar que às vezes a intenção é maravilhosa, mas às vezes a gente também provoca um abuso psicológico nos nossos filhos quando a cobrança é excessiva. É verdade, Mônica? Sim, é verdade. A cobrança excessiva, né, que os pais colocam de não errar, de não permitir que eles façam alguma coisa, às vezes mesmo colocar no castigo. E a criança ela vai entender aquilo de forma como se ela tivesse a obrigação de corresponder ao que a pessoa, né, o mais próximo, o abusador, está fazendo. Isso tanto a criança adulta. Ela se sente na obrigação de atender ao que é pedido para ela, né, como um comando ali que já funciona automático com a pessoa. Ela não se enxerga, ela não tem voz. E a pessoa que está abusando, ela se acha no poder de ter a voz maioral ali e conduzir a relação por ela própria, né? Assédio moral, eu fico pensando, qual é a diferença do assédio moral para o bullying? É a mesma coisa? É que o bullying, ele é feito por uma pessoa
só, pode ser ali individual, né, o bullying, ele acarreta também como um abuso psicológico que ele se torna, mas o bullying, ele é mais uma coisa visível. A pessoa que está sofrendo bullying, ela percebe mais rápido. Uhum. E o abuso não, ele vai sendo construída uma relação de segurança na pessoa que está sendo abusada, ela confia. Então, é mais nas relações mais próximas que isso acontece. Tá bom. O que a gente quer aqui é entender como é que a gente se blinda desse tipo de abuso, como é que a gente blinda o nosso emocional para não ficar sofrendo aí essas agressões psicológicas. Então eu vou te pedir 2 minutinhos e eu volto para a gente aprender como é que a gente faz para evitar tudo isso, tá bom? Tá bom. Ok. Daqui a pouco a gente volta com a Mônica Machado para aprender como evitar bullying, assédio moral, pressão psicológica, tá bom? Porque é possível. Deixa eu voltar aqui com a Mônica Machado e a gente agora vai aprender a ficar blindado, a aprender a evitar assédio moral. É possível? É possível, na verdade, uma defesa, né, se defender de um assédio moral é se impor, é você se perceber ali na relação que você não está tendo voz, que você não está, as suas opiniões não são aceitas, não são levadas em consideração, se tem xingamento, se tem palavras abusivas, você saber ter consciência de que aquilo não é o que é seu, né? Uma relação, ou em público, você precisa saber qual é o seu lugar. E uma relação abusiva, você percebe que alguma coisa, só está tendo um que está sendo ali colocado numa posição de verdade. E as verdades são dos dois lados, né? Não existe uma só verdade. Tem que ser aceita também. Essa é a forma que se pode, né, enxergar um abusador. Ele sempre dando a voz, ele sempre achando que ele é o certo e tentar evitar se relacionar, né, com essas pessoas. Se tem isso dentro de casa, colocar para a pessoa conversar de forma explicativa que daquela forma não está sendo bem conduzida a relação, que precisa melhorar, os dois precisam, ou os dois ou os três precisam entrar num consenso de respeitar os interesses, né, uns dos outros. Porque não precisa aceitar, mas sim respeitar o outro. Maravilha. Respeito é tudo, né? Então é um bom antídoto para você usar aí para evitar o assédio moral. É você comunicar a importância de ser respeitado, que você faz questão de ser respeitado. Muito bom. Agora, é interessante a gente, falando, né? Parece às vezes fácil, mas é difícil achar o equilíbrio. E aí vem a tal da inteligência emocional, tão necessária principalmente no mercado de trabalho. Porque muitas vezes a gente sofre pressão, assédio moral, às vezes tem um chefe abusador que perde as estribeiras, volta e meia grita, briga ou xinga. E aí, a gente precisa agir com muita inteligência porque o emprego também é muito importante, né? Qual que seria a sugestão, Mônica? Sim, muitas pessoas se submetem a uma relação abusiva exatamente por isso, ou pelo valor, né, do financeiro, ou mesmo pelo medo de ser abandonado, né? Pelo medo do outro deixar, já que ele entende que ele depende daquela pessoa por ele falar tudo e ele obedecer rigorosamente. Mas numa relação profissional, quando se tem abuso de poder, é importante a pessoa também se colocar no lugar de respeito, né? Porque um subordinado e um chefe, eles estão ali hierarquicamente respondendo a uma empresa, né? Então tem que ter ali essa comunicação, ou por via diretamente para o próprio chefe, ou para um superior por linha direta. De qualquer forma, tem que ser informado para alguém tirá-lo daquela relação que só tende a piorar. Ok, olha lá, só tende a piorar e nada muda se a gente não mudar. Então a atitude tem que ser de cada um, não é? Muito obrigada, Mônica Machado. Vou passar aqui os seus contatos. Obrigada pela participação e até a próxima, tá bom? Até. Obrigada, tchau, tchau. Olha, a Mônica, ela tá no ameclinica.com ou Mônica Machado, psic@yahoo.com.
tá? A gente vai aprendendo assim, né? Sabe que a gente às vezes tem medo de se colocar para um chefe, mas é fantástico, porque você vai fazer o chefe crescer também e entender que não é a posição de liderança que ele tem que dá o direito dele te humilhar. E o chefe gosta também de ter um funcionário forte, empoderado, né? Que fala assim, olha, eu tô aqui para contribuir com a sua empresa, eu tô aqui para contribuir com a sua equipe. Não faz assim porque você me detona e eu quero dar o meu melhor para você. E se eu me sinto enfraquecido, eu não consigo dar o melhor que eu tenho em mim. Converse com inteligência, com sabedoria. Tenho certeza que você vai ganhar pontos até com esse chefe abusador, tá bom? Às vezes a pessoa é abusadora e nem sabe, né? Então é bom a gente se colocar.